Mas eu vou te falar algo. Vigília é encontro de conversar com Deus. Vigília é um momento especial. Não é apenas vir aqui e falar: Deus, eu vou ali porque eu vou bater um cartão, vou até usar esse termo. Mas não. É um momento de essência. É um momento de espiritualidade além do natural. De vir na igreja, o natural. Mas essa noite eu achei interessante. Desde que a gente estava analisando. Essa vigília vai ser diferente. Não vai ser como as outras. Às vezes nas vigílias as outras que eu vou, o mistério é grande. Mas o maior ministério que Deus quer fazer aqui nessa noite é na palavra. Então eu te peço algo de coração. Não fique quietinho no seu canto aí não. Dê glória a Deus, faz alguma coisa. Porque eu sei que Deus está presente aqui. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Deixa eu ver. Ai meu Deus. Tá começando. Eu peço algo. Quem tem mãozinha de profeta, levanta ela pra cima aí, deixa eu ver. Mãozinha de profeta, levanta aí. Amém. Vamos fazer mais uma oração? Amém? Com mãozinha de profeta pro alto. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, pela direção, Pai, do Teu Espírito Santo. Meu Pai, nessa madrugada, Pai, a qual nós deslocamos da nossa casa, Pai, do nosso afazer, para ouvir a Tua voz. Meu Pai, venha com o Teu Espírito Santo agora, Pai. Desde já que o Senhor possa compactar nossos corações com a Tua presença. Meu Deus, eu te peço, Pai, que todo o cansaço do dia, meu Deus, eu te peço, Pai, que todo impedimento espiritual, Deus, que está afetando este ministério, eu te peço que nessa madrugada, desde já, que possa cair por terra. E Deus, que o Senhor possa estar desde já, Deus, trabalhando em cada coração, Deus, para receber essa palavra. Abra as comportas do céu, apresenta a cada um a minha vida, a cada um neste lugar. Abra as tuas comportas no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Quem está cansado, dá um glória a Deus. Quem está cansado, ixi, mas tem muita gente cansada, misericórdia. Então já pega a sua Bíblia junto comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Desde já agradeço muito ao presbítero Ney pelo convite. Eu achei até interessante. Deus tem usado muito aquela coisinha chamada Facebook, viu? Você não tem ideia. Esse dia eu fui chamar também para outra ministração. O pessoal olhou em ministração e falou: cara, eu quero ouvir esse ministério seu. Manda uns vídeos aí. Eu já mandei. Falou: não, vem logo. Eu nem preciso de saber mais, só pode vir. Porque eu pude ver Deus ali naquele lugar. E desde já falei amém, né? Quem abriu, diga amém. Quem não achou, fala: tenho que vir na escola dominical. Amém? Todos acharam? 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17. Amém? Diz assim: orai sem cessar. Vamos começar o 16 primeiro. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingai, em outras Bíblias está escrito: não apagai o Espírito Santo. Não desprezai as profecias. Examine tudo e retém o bem, e abstenha de toda aparência do mal. E que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso entendimento e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, a qual também os fará. Irmão, orais por nós. Amém? Eu vou pedir algo melhor. Os irmãos que estão aí atrás, vem para frente, por favor. Ajuda o pregador. Vem aqui para frente. Eu acho interessante que o fogo vem do altar. A palavra diz assim: às vezes as pessoas estão longe. Vem todos para frente necessário. As irmãs que chegaram agora. Amém? Desde já poder sentar já. Amém? Poder sentar. Aleluia. Eu acho interessante que ao conversar ali com o presbítero Ney, eu pedi uma mensagem para Deus. Eu tenho algo íntimo com Deus. Fala: Deus, o que é para pregar? Eu tenho um conceito formado.
aonde eu quiser ministrar, eu sei que a Bíblia tem diversos títulos, situações para ser ministrado. Mas eu sei que em especial, tem mensagens especiais que Deus quer falar com a igreja nessa última hora. Igual essa mensagem que eu vi, uma coisa que eu analiso muito, onde eu tenho ministrado e pregado. A maioria das palavras de hoje é só uma: prosperidade, é bênção e prosperidade. Mas ei, Deus quer levantar uma geração diferente nesse novo mundo agora. Nesse tempo, Deus quer levantar uma nação diferente. Não é apenas uma nação que espera algo, mas sim uma nação que busca algo. Não é apenas esperar Deus trabalhar. Tem uma história que bem diz de um homem que um dia ele, conversando com o pastor, falou assim: pastor, Deus vai me dar um carro, pastor. E o pastor, todo sábio, né, de muitos anos, olhou e falou: amém, irmão, que bênção. Mas eu posso te fazer uma pergunta, irmão? E aquele irmão atônito, né? Pode sim, pastor, Deus vai me dar um carro, tal. O pastor olhou para ele e falou: mas deixa eu fazer uma pergunta. Deus vai te dar um carro, amém? Ele: amém, Deus vai me dar sim. Ele: que bom, irmão. Mas deixa eu te perguntar, o que você está fazendo para Deus te abençoar com esse carro? Aí o irmão parou, falou: pastor, eu tô esperando Deus me dar o carro. Aí o pastor olhou para ele e falou: não, irmão, as coisas não é assim. As coisas não é somente esperar. Eu acho interessante que Deus, Ele é rico em nos abençoar. Abençoar eu e abençoar você nessa noite. Deus quer nos abençoar. Mas acho interessante que na palavra bem diz que a maioria das promessas que Deus impõe para nós, o primeiro verbo que Ele coloca, a primeira pronome que Ele coloca: se quiseres. Se. Ei, olha para o irmão que está do seu lado e fale assim para ele: ei, fale mais alto. Ei, esse se de Deus não é apenas a vontade de Deus, mas eu também tenho que fazer. Nós também temos que fazer. Amém? Eu acho interessante aquele irmão lá do cantinho, que está com a cabeça virada assim. Amém? Eu acho interessante que desde o início eu olhava para ti e Deus falava algo interessante na sua vida. Por esses meados de meses agora, por um ano você tem ficado muito confuso com muita coisa. Dúvida do que você vai fazer. Tem momentos que você está sozinho mesmo e eu vou até usar um termo que você vai entender. Você até desespera com suas dúvidas. Mas como é que eu vou fazer, irmão? Eu quero fazer isso. Aí do nada você começa a fazer e dá errado. Mas ei, vou te falar algo da parte de Deus. O chamado que Deus tem para ti é especial, jovem. Deus te chamou para ser mais um, não. No mundo afora tem muitos que são mais um, que sentam numa igreja, mais uns que até vão para a igreja, e mais uns que até que não vão. Mas Deus te chamou diferente. Eu não te vi, eu não te conheço, é a primeira vez que eu te olho. Mas acho interessante que o chamado que Deus tem contigo é grande. Ah, Lucas, tantas pessoas me falaram isso, é a mesma palavra. Mas Deus manda falar o mesmo, Ele tem um chamado grande na tua vida. Assim como às vezes até pessoas falam para você despertar. Ei, desperta para o chamado que Deus tem para ti. Desperta. Às vezes não deixa situações, até mesmo de fora do mundo, te paralisar, não. Tem coisas que ainda às vezes te prendem em muitos pontos ainda. Mas se você quiser, nessa noite Deus vai marcar o teu ministério ainda, essa noite, essa madrugada ainda. Nessa madrugada Deus vai marcar o teu ministério. Ei, caramachara balacerai, lecacerarabachou. Eu peço que a igreja levante. Ralacantorumasai. Eu peço que você levante as tuas mãos para cá agora. Recalasurihanarabasei. Checanabasai. Vamos orar por esse jovem agora. Porque por essas semanas ainda ele nem era para estar aqui mais. Porque o diabo até tentou matar ele, para ele não estar aqui nessa noite. Mas Deus marcou e falou não. Deus marcou e falou não. Repalabachai. Põe tuas mãos para cá e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, pela direção do teu Espírito te peço algo, Deus.
Meu Deus, vem com as tuas mãos agora por esse jovem. Deus, eu sei que o diabo tem feito de tudo, Pai, para confundir a mente dele, o coração, até mesmo usando pessoas, Pai, para confundir o espírito dele, o chamado que o Senhor tem para ele. Meu Deus, essa madrugada, Pai, assim como tem eu, os irmãos que clamando, Deus, marca a trajetória desse jovem a partir de hoje. Deus, eu decreto pela Tua palavra, fortalece o espírito dele, fortalece a fé dele, Deus. E que todo espírito de confusão que tem batido a alma dele, que tem deixado ele desesperado, Pai, na concepção natural dele, eu te peço que nessa madrugada, desde já, que possa cair por terra. E o Espírito Santo, Senhor, move no coração dele como há um tempo o Senhor moveu. Trabalha no coração dele como há um tempo o Senhor trabalhou, com aquela sede de Ti, sede do Teu Espírito, sede da Tua palavra. Eu peço que o Senhor possa renovar as forças dele, renova a fé, renova o ânimo, Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai. E que a Tua santa e rica palavra possa cada dia levantar esse jovem, Deus, no nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, amém? Aplauda aí. Eita, arabachorai. Aleluia. Aleluia. Aleluias, Deus. Aleluias. Aleluia, Deus. Vou te falar, jovem, apega-se mesmo. Não deixe isso acabar na sua vida, não. No nome do Senhor Jesus. Amém. Igual nós lemos aqui nessa carta que Paulo mandou para a cidade de Tessalônica, a qual ele encaminhou alguns preceitos diversos, e que dentre esses muitos preceitos, a primeira coisa, um dos primeiros tópicos que ele falou: regozijai sempre, alegrai em Deus, alegrai no Pai. Essa semana eu estive conversando com um jovem, e a conversa me deixou tão feliz no que ele falou. Ele falou: Lucas, nós cristãos temos um ponto muito errado. Às vezes nós queremos assim achar que nós não podemos passar problemas. Às vezes nós queremos achar que nós não podemos passar dificuldade. Às vezes falamos que nós não podemos padecer fome. Nós achamos que tem que ser tudo perfeito. Mas Lucas, eu entendi algo gostoso. Que entre 400 bilhões de espermatozoides, levanta seu dedinho para cima, levanta ele para cima. Fala assim: Deus me escolheu. Fala mais forte: Deus me escolheu. Aleluias. Deus escolheu a mim e você para mudar a trajetória dessa história que o mundo tem vivido. Deus chamou eu e você. E ao dialogar com aquele jovem, ele colocou uns princípios muito lindos, perfeitos diante de Deus. Ele falou: Lucas, passamos tantas batalhas, tantas lutas, mas sobretudo eu me alegro de pensar que Deus me escolheu para fazer a história do Evangelho. De pensar que Deus separou eu para continuar a história do Evangelho. E ao estudar aquele jovem, até agradeci muito ele depois da conversa, porque até eu precisava ouvir aquela palavra naquele dia. Ei, Deus chamou eu e você para participar dessa história, desse Evangelho. Deus chamou eu e você para participar dessa história. Não deixe os nossos problemas nos abalar, não. Não deixe os nossos problemas nos parar. Com essa mulher florida, roxo, aleluias. Vou te fazer uma pergunta que Deus está mandando te perguntar. Para Deus, há impossibilidades? Vou te falar algo. Deus fez a terra em 6 dias com o homem completo. Deus fez todo esse universo. Ao estudar algumas coisas, Deus nessa galáxia que nós vivemos, há mais ou menos 10 bilhões de estrelas, e ainda descobriu mais 16 galáxias. Deus fez tudo com as mãos de Deus. E eu te pergunto, o teu problema, essa causa que tu tem vivido há muito tempo, essa batalha até mesmo dentro da tua casa que tu tem passado com tanta dor, para Deus é difícil trabalhar? Para Deus é impossível? Ei, não é impossível não. Nessa madrugada, Deus quer fazer algo separável contigo, diferente. Assim como você falou: Deus, eu preciso fortalecer. As minhas forças já estão pequenas. Tem momentos que às vezes saem as palavras tão pesadas diante de você, que você mesmo fecha, guarda para ti.
Mas nessa noite Deus quer te dar ânimo, quer te dar força na caminhada. Hoje, às vezes, tu chora sozinha, mas amanhã tu olhará para trás e falar: Deus, valeu a pena tudo que eu passei. Valeu essa humilhação no calado que eu estou vivendo. Rabachara canta labaçou. Valeu a pena tudo que eu tenho passado, até mesmo que eu tenho guardado e não tenho contado para ninguém. Porque se eu falar, vai ter pessoas que vão levantar. Recaçou, alabaçou. Deus falou na palavra: ei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e tu também vencerá, mulher. Também vencerá. Mas eu te digo uma coisa nessa madrugada: continua na posição que Deus te mandou. Eu acho lindo que a palmeira, por mais que possa vir um vento mais forte, ela pode balançar para um lado, ela pode balançar para o outro, ela pode ir para frente, até mesmo para trás, mas ela não sai do lugar. A mesma coisa Deus fala para ti: continua na adoração, continua no seu diálogo com Deus, continua na tua fé. Posso passar vento, batalha, seja o que for, mas o mesmo Deus que te prometeu e que tem te prometido com tantos profetas, Ele vai fazer sim. Chegou a ponto de até no meio da rua Deus falar contigo, usando pessoas. Ei, Deus não mente não. Em Números 23 diz assim: quem não é filho do homem para que minta, e nem para o homem que se arrependa. Então a obra Deus vai fazer. Só permanece, só permanece. No nome do Senhor Jesus. Aleluias, Deus. Aleluias. Eu acho interessante que ao conversar ali com o irmão, Deus me revelou essa palavra: orai sem cessar. Ei, eu te pergunto, qual que é a tua chave de vitória? Qual que é? A oração. Vamos falar junto? A minha chave da vitória, agora é para falar mais alto ainda, viu? É a oração. É a oração. Aleluias. Ei, às vezes na palavra bem diz que maldito é o homem que confia no próprio homem, porque nele deposita a força do seu próprio braço. Às vezes nós queremos agir com as nossas forças, achando que nós vamos dar conta. Às vezes nós queremos agir com os nossos lábios, declarando palavras que na verdade não eram para ser declaradas. Mas ei, é tempo de nós pararmos um pouquinho. Eu acho interessante que a minha melhor forma de vencer uma guerra não é brigando, não é discutindo, mas vou te falar a forma de você vencer sua batalha. Um chama direito, outro chama esquerdo. É ajoelhar e falar: Deus, tu tem visto o que eu tenho passado, mas eu continuo te adorando. Deus, tu tem visto a dor que eu tenho passado, mas eu continuo te exaltando. Deus tem visto a dor que eu tenho vivido, mas eu ainda te glorifico, Deus. Oh, Kalaserehai. Tem pessoas quando ministra falam assim: eu nem sei por que eu estou fugindo da palavra. Mas já eu aprendi outra coisa. Eu sei por quê, porque Deus quer falar em especial com alguém aqui. Há 7 anos atrás eu comecei meu ministério. Deus me chamou para isso, chamado evangelho. E eu falei: Deus, se é chamado do Senhor, eu quero, eu vou, Deus. E eu fui com aquela sede em Deus. Mas chegou hoje, até hoje ainda, até o momento, na minha casa, o único evangélico sou eu, por enquanto. Da minha família, se contar primeiro, segundo e terceiro parentesco, eu acho que tem 2 evangélicos, fora eu. E esses 2 estão lá em Itapirapuã, em Goiás Velho. Se olhar para o lado natural, eu estou sozinho. Mas eu comecei esse evangelho e falei: Deus, o Senhor tem um chamado na minha vida, porque o Senhor tem falado isso. O Senhor tem falado que quer me levantar. O Senhor falou que quer fazer coisas diferentes comigo nesse evangelho. Deus, então eu aceito e tomei posição disso. Mas chegou um momento que na minha casa, meu pai do nada saía. Olha, tanto foi forte esse dia. Estava sozinho, fui para o meu quarto de secreto orar, porque a palavra fala assim: vai em secreto no teu quarto. E eu fui sozinho para o meu quarto orar. Quando menos penso, eu vi uma batida de porta. Pá! É assim agora, é oração, é música, é tudo. E começou a falar um punhado de palavras. Eu falei: Senhor, eu estou orando, Deus.
Eu estou falando contigo, Pai. Mas eu não parei o meu chamado de Deus por causa disso. Continuei a caminhar. Continuei. E meu pai, a cada dia que passava, meu pai falava coisas mais. Agora é só coisa de crente. Até essa roupa está mudando. Agora é só coisa de crente. Nesse mear de 7 anos, eu aprendi algo. No início, eu falava, não, mas a Bíblia está escrita assim. Ah, mas Deus é assim. Mas chegou no ponto que Deus falou comigo. Falou, ei, a melhor forma de eu ganhar minha família não é às vezes falando palavras da Bíblia. Misericórdia, Lucas, você vai entender. Não é querendo debater, falando que você está errado e que eu sou o certo. Mas eu aprendi que a melhor forma de ganhar minha família é com o meu testemunho. É com o meu testemunho. Esses dias minha pastora foi na minha casa, nesse ministério com o qual eu estou hoje, que tem 3 anos, graças a Deus. E quando ela chegou lá em casa, eu cheguei até a rir. Minha mãe falou, não, Lucas, quando virou evangélico, mudou tudo. Ele era um cara tão nervoso, ele já acordava nervoso. E eu era assim mesmo. Eu já acordava com a cara feia, não queria ouvir, não queria ver ninguém. Mas chegou um ponto que eu mudei minha história, eu decidi mudar. A primeira coisa que minha mãe falou foi porque eu tinha mudado. E ela viu essa mudança. Hoje na minha casa, até um prezado momento, eu sou o único evangélico ainda. Tem uma mensagem em Timóteo capítulo 2 que diz assim: que aquele que não cuida dos seus, que a sua casa é pior do que o servo infiel. Ei, essa palavra bateu tão forte no meu coração, como se fosse uma espada, como diz a Bíblia. Eu falei, Senhor, eu comecei a analisar, falei, Deus, eu oro para tantas pessoas, eu jejuo para tantas pessoas, mas eu não jejuo pela minha casa, eu não jejuo pelo meu pai e pela minha mãe, eu não pago um preço, Deus. Está errado. Naquele dia eu mudei minha história. Se alguém for no monte comigo, Jaime já viu isso. Sempre quando eu subo no monte, algumas pessoas num ponto até escandaliza. Eu sempre subo no monte descalço. Sempre. É de lei. Às vezes nós vamos nesse monte do Tiradentes. Sempre eu subo descalço. Não tem 1, 2 vezes que eu não rasgo meus pés. O Jaime já viu isso. Eu sou o último da fila. Mas já vou conversando, Deus, meus pais estão aqui nos meus pés. Deus, eu estou pagando preço pela minha casa. Deus, eu estou pagando preço pelos meus. Eu já subo aquele monte falando, Deus, eu quero mudança da minha casa. Deus, trabalha na minha casa, Deus. Meus pais são católicos até hoje. Mas eu falo, Deus, eu creio que Deus ainda vai trabalhar. Semanas para cá, esses 2 meses para cá, Deus começou a obra. Dê um glória a Deus aí. Deus começou a obra. Ei, mas vou te falar algo. Foi depois de 7 anos. Depois de 7 anos. Esses dias meu pai chegou lá em casa. Meu pai é radialista. Ele falou, Lucas, eu vou sair da rádio. O dono da rádio vendeu a rádio. Eu já preocupei, né? Falei, meu Deus, e agora? Aí ele falou, mas tem uma coisa. O cara que comprou a rádio agora, ele é pastor. Falei, opa, é de Deus, ô glória. Não, pera aí, me explica esse direito. Ele, não, é pastor, agora é só programa evangélico, eu vou sair. Eu falei, Deus, se é do Senhor, faz a obra então. No outro dia, meu pai chegou e falou, Lucas, eu não vou sair da rádio não. O pastor, o dono da rádio, chegou em mim e falou, ó, Sebastião, continua o programa, mas agora muda o seu programa agora. Continua no mesmo horário, mas agora você vai colocar moda de viola gospel. Meu pai, como assim? Ele, não, vou colocar um hino aqui para você. Colocou um hino lá de Daniel e Samuel. Meu pai apaixonou. Hoje, meu pai faz programa evangélico. Deus começou a obra na minha casa. Aleluia. Deus começou a trabalhar. Mas vou te falar uma coisa. Foi depois de 7 anos. Foi depois de 7 anos. Ei, a tua casa é de Deus. É promessa. É promessa do Senhor. E Juízes bem diz, para que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué. Bem está escrito, ei, se é promessa, eu só tenho um papel a fazer. Orar. Orar. Eu tenho que pagar esse preço. Eu tenho que pagar o preço porque é obrigação minha. Diga para o seu irmão, é obrigação sua. Diga para o seu irmão, é obrigação sua. Misericórdia. Diga para o seu irmão, é obrigação sua. Amém. É obrigação minha.
E eu ali naquele conceito, hoje eu estou começando a ver Deus agir. Mas é porque eu não parei. Eu não desisti. Eu não abri mão. O diabo pode fazer tudo que quiser. Mas uma coisa eu sei. Minha casa está nas mãos de Deus. Ele pode levantar. Mas não há demônio que vai ficar de pé, não. Não há demônio que vai persistir, não. Não vai. Porque eu tenho clamado. Eu tenho pagado o preço. Eu tenho pagado esse preço. Abre suas Bíblias junto comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Tem uma oração aqui muito fácil, conhecida por todos. Mas eu vou até usar uma palavra. Conhecidas por todos, mas não usada por todos. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala me espera. Oh, glória. Diz assim, Mateus 6, versículo 6 também. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que o vê e que está em oculto. E teu pai que vê e quem está em oculto te recompensará. E orando, não useis vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a ele, porque o vosso Pai sabe e o que vos é necessário, antes que vos lhe pedires. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino e poder e glória para sempre. Amém. Amém. Essa oração, acho que não tem uma aqui que não conhece ela de cabo, de começo ao fim, virada para o lado, completa. Não tem um. Mas vou te falar algo aqui nessa noite, da parte de Deus. Nós não usamos muitas vezes essa oração. Jesus, ele deixou bem explícitos a nós: orareis assim. Deixou um exemplo de oração para mim e para você. Uma coisa você pode analisar: se você separar 30 minutos para agradecer a Deus, será que você consegue sem pedir algo? Só de agradecimento? É automático. Você começa a orar: Deus, obrigado por isso, por aquilo, por isso, por aquilo. E Deus, no nome de Jesus, vem trabalhar nessa causa. Deus, eu estou precisando disso, daquilo. Às vezes não sabemos agradecer a Deus pelo que nós temos passado, pelas lutas que eu tenho vivido. É difícil fazer essa oração. Agradecer a Deus pela batalha que eu e você temos passado. Ei, a batalha que nós passamos é para crescimento, não é para morte. É para crescimento e não para morte. Muitas vezes chegamos no ponto falando: Deus, eu não ouço mais tua voz. Eu estou no silêncio eterno. O que está acontecendo? E começamos a culpar a Deus pelas situações. Mas ei, vou te falar algo forte. É por essa situação que Deus está trabalhando na sua vida. É no silêncio que Deus está trabalhando. Às vezes temos a concepção muito errada. Fala assim: Deus tem que falar todo dia. Mas não. Um dia Deus fala contigo e outro dia Ele cala. Sabe por quê? Porque no outro dia Ele já está trabalhando. No outro dia Ele já está trabalhando. No outro dia Ele já está guerreando. Eu acho interessante essa oração do Pai Nosso, a qual Jesus colocou para nós, que bem explícito está a primeira parte: Pai nosso que estás no céu. Ei, te pergunto essa noite: você tem o costume de chamar o seu Deus de Pai? Um dia um jovem me confrontou, chamado Alex. Ele falou: Lucas, você já orou chamando Deus de Pai? Eu falei: Alex, não, nunca chamei Deus de Pai. Ele falou: Lucas, começa a mudar a sua oração. Começa a clamar a Deus assim: Papaizinho, me ajuda. Papaizinho, papai, ô papai, vem aqui. Essas semanas atrás eu fiz algo especial com Deus, em meio à minha batalha. Eu cheguei na minha casa, olha o nível que eu estava.
Eu fui lá na cozinha, peguei uma cadeira, pus lá no meu quarto. Jesus, o Pai, senta aqui nessa noite. Deus, nessa noite eu te peço que o Senhor venha sentar aqui nessa cadeira, porque eu estou precisando de ajuda. Deus, eu estou precisando do teu trabalhar. Senta aqui nessa cadeira hoje. Senta aqui nessa cadeira agora. Porque Deus, eu também estou precisando de um consolo, Pai, porque eu não sei como eu vou passar isso. E naquele dia, Deus falou comigo tremendamente. Deus trabalhou naquela causa tremendamente. Mas ei, eu chamei Deus para o meu problema e coloquei nas mãos dele. Você quer saber um dos problemas que nós temos? Às vezes oramos diante de Deus e falamos assim: Deus, toma esse problema, cuida aí, por favor. E deixamos. Passa um tempo, não Deus, mas não é assim. E deixamos, pegamos o problema de volta. Mas ei, nessa madrugada, entrega o seu problema para Deus e deixa Ele trabalhar. Não é nas minhas forças nem na minha garra que eu vou vencer, mas é nas forças do teu Pai. É na força do teu Pai. Aleluias. Vocês dois já estão indo? Amém. Deixa eu falar algo aqui para vocês dois desde já. Ei, continua o ministério do louvor. Às vezes você olha o teu próprio louvor e fala: Deus, mas é tão humilde, é tão simples. Será que vai atingir algumas pessoas? Será que vai tocar algumas pessoas? Ei, é pela tua simplicidade que Deus trabalha. É pelo teu modo simples que Deus trabalha. Hoje, na mídia, tem muitos cantores que se dizem ser cantores, mas Deus não está na vida deles mais. Como diz a Bíblia, são cantores de lábios, mas não de coração. Nessa madrugada, nesse louvor que vocês fizeram, você vê, eu estou em cima do altar. Se eu estiver pecando, falando algo errado, eu quero que Deus me mate. Eu falei: Deus, eles podiam cantar aquele hino, a ordem é para marchar. Eu só pensei, se vê tanto foi de Deus, só pensei. Falei: Deus, eles podiam cantar esse hino. Mas passou um minutinho, vocês começaram a cantar. Falei: Deus, o Senhor ouviu. Ei, continua. Vem aqui, faz favor, rapidão. Eu posso orar para vocês dois bem rápido? Aleluias, aleluias. Eu quero chamar em algo especial vocês dois. Uma coisa eu sei, vocês têm passado batalhas travadas. Por esses tempos, vocês até tentaram olhar para um lado, para o outro, só veio problema. Parecia uma bola de neve por uns tempos para cá. Por algumas lutas que vocês têm passado. Mas ei, vou te falar algo. Continue adorando. Continue na adoração. Às vezes você tenta correr atrás de muita coisa, preocupa demais com tanta coisa. Preocupa. Até às vezes comenta com ela: mas eu tenho que fazer isso. Nossa, mas eu tenho que fazer aquilo logo. Mas da onde vai vir isso? Da onde? Não, eu vou arrumar outro serviço. Não, vou fazer outra coisa. Eu tenho que arrumar isso logo. Ei, a vida de vocês está na mão de Deus. No momento você falou: Deus, eu estou entregando tudo para Ti. Ele também está permitindo as lutas. Mas a intimidade que você está tendo com Deus é diferente. Às vezes sozinho os dois já começam a orar e Deus começa a trabalhar sozinho. Deus age sozinho. A presença de Deus é até impactada ali naquele quarto. Repassar na candaçou. Ei, continua. É na adoração que vocês vão vencer. É na adoração. Continue. E eu repito, como diz a canção: a ordem é para marchar. A ordem é para marchar. Não olha para trás não. Por um tempo foi muito bom. Teve tempo de bonança. Ao contrário do que vocês têm passado no tempo para cá. Mas eu vou te falar algo da parte de Deus. Isso vai passar. Vai passar. Continue marchando. Não pare por nada. Por nada. Pela tua força, pela tua fé e pela tua simplicidade, toca o coração de Deus. Continue. No nome de Jesus. Eu posso pedir que todo mundo possa levantar novamente? Amém? Podemos? Amém. Você pode dar as mãos, por favor? Levante suas mãos para cá, por favor. Deus. Sorabas candaí relacionou. Deus, eu peço agora, Pai,
Meu Deus, eu te peço algo em especial. Meu Deus, venha com o teu fortalecimento espiritual, meu Deus. Meu Pai, como eles têm se preocupado com tantas coisas, Pai. Meu Deus, venha estar direcionando eles. Pai, como eles têm pedido para ter sabedoria de como agir, de como caminhar, de como resolver esses problemas, Pai. Meu Deus, te peço como Salomão. Deus não pediu ouro e nem prata, mas ele pediu sabedoria. Deus, dá sabedoria diante desse casal, Deus, para resolver as situações. Meu Deus, te peço, Pai, vendo o impossível para abençoar a vida deles, Pai, e mudar essa trajetória da história da vida deles. Meu Deus, eu sei que muitos têm olhado, apontado o dedo e até falado, eu sabia que ia ser assim. Mas Deus, nessa madrugada, Pai, fortalece a fé, o ânimo, Deus, desse casal, que no nome de Jesus, que todo o mal que tem tentado estacionar esse ministério, nessa madrugada, desde já põe por terra. Meu Deus, toda tristeza, Deus, desde já põe por terra. E todo levante em meio a esse casamento que o inimigo tem levantado. Porque o Senhor tem grande projeto com eles. Não é apenas com um nem com o outro, mas é com os dois juntos, Deus. Como o Senhor tem falado dessa aliança inquebrável. Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Teu Espírito possa direcionar mais e mais a vida deles. No nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém? Aleluia. Poder sentar novamente. Glória a Deus. Esse levanta e senta, né? Mas eu te falo, esse é o exercício de crente. Aleluia. E nessa oração, uns pontos bem específicos que coloca aqui. Pai nosso que estás no céu. Ei, chama Deus de Pai. Nessa madrugada, agora vamos orar. Ele vai cantar um hino perfeito agora, a qual vou ministrar em cima dele. Mas vamos mudar a nossa oração. Em vez de falar, Deus, eu estou precisando disso, Deus, eu estou precisando daquilo, Deus resolve isso e aquilo. Vamos começar a mudar a nossa oração. Vamos começar a falar, Deus, papai, chama Deus na sua presença, chama. Assim como Zaqueu subiu naquela árvore, ele era pequeno, a estatura dele é pequena. Ele podia muito bem, por ter riquezas, falar, não, pode sair todo mundo da frente. Mas ele subiu naquela árvore e pediu para Deus falar com ele. E Jesus parou a multidão e falou, Zaqueu, desce daí, porque ainda hoje estarei na tua casa. Ele chamou a atenção de Jesus. Ele chamou a atenção de Jesus. Nessa madrugada, agora vamos orar novamente. Vamos chamar a atenção do Pai. Vamos chamar a atenção do Pai. Vamos chamar. Outro ponto que eu achei perfeito. Santificado seja o teu nome. Ei, santificado seja o nome de Deus. Na palavra bem diz que devemos ser santos, porque sem santidade é impossível agradar a Deus. Diga junto comigo, sem santidade é impossível agradar a Deus. Porque a palavra bem diz que Deus é santo e Ele quer que também que sejamos santos. Não é que eu vou me tornar um santinho de pau oco e ficar no canto da parede. Mas a santificação significa separado. É tempo de eu me separar dessas coisas aqui da terra. Porque, ei, a minha casa celestial não é aqui. A minha mansão celestial não é nesse lugar. A minha mansão celestial é estar junto com Jesus lá na glória. É lá na glória a minha mansão. É lá na glória, não é neste lugar. Não é aqui neste mundo a minha mansão. Outra prioridade, venha o teu reino. Tem muitos cristãos que hoje não tem mais esperança da vinda de Cristo. Não tem mais esperanças da vinda de Cristo. A cada dia que eu passo eu penso, Deus, será que o Senhor vai vir hoje? Será que o Senhor vai vir amanhã? Que dia o Senhor vai vir? Tem uma canção da Voz da Verdade que diz assim, volta Jesus, volta Jesus, volta Jesus. Nessa canção cada dia eu olho e falo, Deus, volta Jesus. Eu fico pensando, vamos analisar um pouquinho, vamos um pouco mais além. Eu fico pensando, nossa, pensa nesse momento celestial, quão gostoso será de olhar e ver Jesus falando assim, ei, venha para o gozo, venha com o Pai, venha para a glória de Deus, venha para o lugar que eu tenho preparado há muito tempo, vem para cá, vem para cá. Eu fico pensando, que gostoso será.
O apóstolo Paulo, quando chegou até o terceiro céu, ele tentou ainda explicar como é que era o céu, mas não conseguiu escrever por palavras, porque era tremendo, era sobrenatural. Eu fico pensando, Deus, quão gostoso será esse momento. Mas para chegar a esse momento eu tenho que estar em separação para Deus. Eu tenho que separação para o Pai. Hoje eu faço teologia, eu sou seminarista. Eu podia, igual comento, eu podia muito bem ter feito qualquer outro curso que me dê lucros. Mas igual eu falei com Deus, Deus, hoje na verdade eu estou vivendo somente da obra. Igual eu falei para Deus, Deus, eu posso muito bem fazer qualquer outro curso, mas vai chegar um tempo da minha vida que o meu lugar é especial contigo. Vai chegar um tempo da minha vida que é tempo de me separar para o Senhor. E Deus a cada dia tem impulsado meu coração por essa separação para Deus. Para Deus. Eu vivo neste mundo, mas ei, vou te falar algo. Eu não sou dessa terra. Nós não somos dessa terra. Nossa mansão está lá no alto. Nossa mansão está lá no alto. Nossa mansão está lá no alto. Não é aqui nessa terra. Não é aqui neste mundo a minha mansão. Não é aqui neste mundo. Outro ponto que diz, dai-nos. Dai-nos. Não é errado eu pedir para Deus. Pedir para Deus me abençoar. Porque a própria palavra fala, pedir e dar-se-vos-á. Deus pede para nós pedir. Mas tem outra parte da Bíblia que diz assim, ó, pediste e não recebeste, porque pediste mal. Eu te pergunto, como tem sido sua oração hoje? Eu cheguei no nível com Deus, que eu falei assim, Deus, seja o que eu for pedir, está no centro da tua vontade? Eu te pergunto, Deus, está no centro da tua vontade que eu tenho clamado para o Senhor? É do teu querer, Deus? Igual por um tempo, eu passei por um relacionamento e eu orei, falei, Deus, querendo ou não, nós chegamos e falamos assim, Deus, eu quero, me dá, fala, faz alguma coisa. E Deus não falou nada. Eu falei, meu Deus. Chegou um dia que Deus falou, ei, vamos mudar essa oração. Eu falei, como assim, Deus? Vamos mudar essa oração? Eu falei, Deus, como assim? Vamos começar a orar assim, Deus, eu quero ficar no centro da tua vontade. Deus, isso é da sua vontade? É da tua vontade, Senhor? É da tua parte? Deus, faz a tua vontade na minha vida. Faz a tua vontade, Deus. Se agradar o teu coração, me abençoa. Mas se não agradar, tira. E nessa oração, Deus agiu tão rápido que Deus tirou. Porque não era da vontade dele. Ana fez assim. Ana sempre subia ali ao monte e orava a cada ano para entregar sacrifícios junto com seu marido Elcana. Mas sempre ela orou falando, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. Alguns historiadores dizem que ela subiu 25 anos, sempre fazendo a mesma petição, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. Mas chegou um dia que Ana fez uma oração diferente. Deus, me dá um filho, porque ao ele crescer eu vou entregar ele de volta para ti. Ao ele crescer eu vou te entregar de volta. Mas Deus, da tua vontade, me dá este filho. E Deus concebeu a Ana um filho. Mas porque Ana mudou a oração dela. Ana transformou a oração dela numa outra oração, segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Eu te pergunto, se no primeiro ano que Ana subiu para orar para Deus e tivesse feito essa oração, Deus ia entregar esse filho para ela? Ia. Porque de início penso eu que Ana subiu com um certo pensamento de até mesmo rivalidade com a outra esposa de Elcana. Penso eu que ela subiu com esse pensamento de rivalidade. Mas ela chegou no ponto quando Deus falou, Deus, se é da tua vontade, Senhor, se é da tua vontade. Às vezes queremos correr atrás de muitas coisas, mas será que todas estão no centro da vontade de Deus? Esses dias eu ia trabalhar numa rádio, como radialista, porque eu já fiz também já. E eu ia trabalhar na noite. Eu falei, não, pastor, eu vou. A pastora, Lucas, tá errado isso aí. Não, eu vou orar. Eu orei. O que Deus falou? Nada. Fala assim, nada. Fala de novo, nada.
Eu falei, meu Deus, Deus é uma rádio evangélica. E eu comecei a analisar, falei, Deus, eu vou parar de pregar, eu vou poder pegar nenhuma agenda a mais, eu não vou poder ministrar, e o meu chamado é esse. Até que teve um ponto que eu falei, Deus, tá certo, não é para mim ir não. Não é para mim ir, Deus. A ponto que eu ia trabalhar até por um certo tempo de graça. Eu entendi que não era para mim estar indo. Eu te pergunto nessa madrugada, como tem sido a sua oração? Tem sido no centro da vontade de Deus? Ou no centro da tua vontade? Ou no centro da tua vontade? Deus, eu quero, me dá, me dá, me dá. Ou tem sido, Deus, faz a tua vontade, Deus. Deus, é a tua vontade que permanece, não a minha. Deus, é o teu querer que permanece, e não o que eu penso ou o que eu acho. Eu acho interessante que o termo cristão se resume numa palavra só, chamada renúncia. Se eu não renunciar à minha própria vontade, não vale a pena. Se eu não renunciar ao meu próprio querer, não vale a pena. Não vale a pena. Eu vou ser um cristão pela metade. Igual um homem. Um dia o pastor chegou nele e falou assim, ô irmão, aceita Jesus hoje, irmão. Aceita Jesus hoje. E aquele irmão começou a brincar com aquele pastor. Falou, pastor, eu aceito, mas eu vou entregar para Jesus só o meu braço direito. Aquele pastor falou, uai, tá. Pegou o braço direito dele e levantou para o alto. Deus, eu entrego esse braço direito do teu filho hoje para ti. Deus, eu consagro esse braço direito do teu filho para ti. Fez a oração. E aquele falou, amém, que bom, deixa eu quieto. No outro dia o homem acordou com o corpo todo empolado, dos pés à cabeça. Mas o braço direito não tinha empolado não. O braço direito não tinha empolado. Aquele homem acordou e falou, meu Deus, tenho que ir naquele pastor. Chegou no pastor e falou, pastor, ora por mim. Eu quero entregar minha alma, eu quero entregar minha vida, eu quero entregar tudo. É tudo, é tudo, é tudo. E aquele homem entregou o corpo inteiro, ele foi sarado. A mesma coisa é a minha vida. Às vezes eu quero entregar para Deus as minhas vontades, mas não quero receber de Deus as vontades dele. A vontade dele é um pouco pesada às vezes para nós. Mas a palavra fala que não tem um jugo que você não possa suportar. Deus não põe um jugo maior que nós conseguimos, não. Não coloca um jugo maior do que eu possa aguentar. Senão Deus seria um ser mau. Se você tem passado uma prova hoje, dai glória a Deus por isso. Porque Deus vai te exaltar. Deus vai te honrar no meio da prova. Deus vai te honrar no meio da batalha. Deus vai te honrar no meio da luta. Outro ponto muito interessante da oração: perdoa-nos. Perdoa-nos. Ei, a cada dia que nós orarmos, temos que pedir perdão para Deus. Às vezes pecamos inconscientemente, até mesmo conscientemente, e não chegamos em Deus e falamos: Deus, perdoa pelo que eu fiz, perdoa pelo que eu agi, perdoa pelo que eu fiz, Deus. Temos que mudar a nossa trajetória de vida, a nossa história de oração. Já estou finalizando. Dizem que um pregador fala que estou terminando 5 vezes. Falei só uma, tá? Estou brincando. E temos que mudar a nossa oração. Temos que falar: Deus, temos que pedir sim perdão pelos nossos atos, pelo nosso fazer. Porque às vezes achamos que Deus sabe. Fala, não, Deus sabe de tudo. Deus tem consciência de tudo. Tem sim. Mas o que Deus mais espera de mim e de você é o ponto do reconhecimento. Reconhecer quem você é. Reconhecer que eu sou pecador. Porque a Bíblia bem diz em Romanos: se eu disser que eu não sou pecador, já pequei porque sou mentiroso. Essa carne adâmica, raiz adâmica de Adão, é pecaminosa. Mas a diferença é como eu vou reagir diante disso. Se eu vou colocar de pé e falar: Deus, eu sou pecador, mas a partir de hoje eu quero que a minha história muda. A partir de hoje eu não vou aceitar o pecado me contaminar, mas eu vou lutar contra esse pecado. Eu vou lutar contra essa luta que tem me invadido. Eu vou lutar. Eu sei que tentação todos os dias nós temos.
Mas nessa própria oração, simples, pequena e direta, bem diz que o inimigo pode até levantar contra mim, contra você, mas ele já está por terra. Ele já está por terra, porque não tem autoridade, que diz que não me deixem cair em tentação. Ei, se eu ficar de pé e você ficar de pé em Deus, o diabo pode levantar assim com todas as suas artimanhas, mas ele não vai permanecer em pé, porque a palavra bem diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu tenho que resistir ao diabo, eu tenho que resistir à minha carne, eu tenho que resistir aos belos prazeres deste mundo, eu tenho que resistir, eu tenho que permanecer em pé. Às vezes eu olho e falo: nossa, Deus usa tanto o irmão, o outro. Mas vou te falar algo. Deus quer te usar a partir dessa madrugada. Deus quer mudar a história do teu ministério a partir dessa madrugada. Mas é necessário ter reconhecimento, reconhecer quem eu sou, reconhecer como eu estou, o meu estado original. Reconhecer. E para findar essa palavra, oração é a chave da minha vitória. Repito, porque é de Deus. Se eu quero vencer, eu tenho que orar, eu tenho que pagar o preço, porque não é. Eu sei que o termo cristão não é só facinho, beleza. Eu tenho que pagar um preço, porque não adianta. As pessoas acham que eu apenas quero colher, mas a oração é a melhor colheita que eu vou ter, é da oração, é do preço. Ei, o irmão do seu lado pode esquecer de alguma palavra, mas cada oração que você fala diante de Deus, ele recebe uma por uma. É uma por uma. É uma por uma. Assim como Daniel 6 foi, que Deus revestiu a Daniel, porque bem diz que ele foi lançado na cova dos leões, mas Daniel orava 3 vezes por dia. Ele orava. Ei, se você quer resistir ao diabo, resistir ao mundo e permanecer em Cristo, a chave disso é a oração. Vamos mudar nossa trajetória de oração a partir dessa madrugada. Vamos deixar de apenas pedir para Deus, mas vamos agradecer, reconhecer quem eu sou, reconhecer quem é Deus, reconhecer que Ele é Pai e não um Deus estranho. Vamos colocar de pé nessa noite, amém? Nessa madrugada, amém? Toda igreja. Aleluia. O cantor Jaime Júnior vai estar cantando um hino. Acho que todo mundo conhece. É impossível não conhecer. Do Ministério Ipiranga, Ressuscita. Eu creio que todo mundo conhece. Nesse louvor, vamos começar agora, vamos estar ministrando em cima dele. Vamos pedir para Deus para mudar a minha trajetória de oração, mudar a minha trajetória de espiritualidade com Deus. Não apenas ver um Deus como um Deus longe, mas ver um Deus como um Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Ver como um Deus perto e não um Deus distante. Amém. Melhor, vamos cantar outro. Poderoso Deus. Quem conhece, levanta a mão, deixa eu ver aí. Quem conhece? Amém. Aleluias. Glória a Deus. Faça dessa canção não apenas uma canção, mas faça dela uma oração com Deus. Uma oração em especial com Deus. Amém? Vamos fazer algo melhor? Eu peço que cada um pegue na mão do irmão que está do seu lado. Feche essa fileira aqui. Os irmãos que estão lá atrás, vem mais para frente. Vamos cada um pegar nas mãos. E vamos fazer um verdadeiro louvor para Deus. Eu digo, não louvor de lábios, mas um louvor vindo direto do coração. Um louvor vindo direto do coração. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Eu peço que você use a tua voz e louve este hino juntamente conosco. Ao que está sentado, eu quero ouvir a tua voz. Cante este hino. No trono, vim ao Cordeiro. Aleluia. Seja o louvor
Eu quero ouvir a tua voz. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, Eu quero ouvir a tua voz. Declare: poderoso, poderoso, poderoso Deus. poderoso Deus, Rebachara, cantara, sereca, laderei. Rapassada, lavaceia. La cantará, xereca, rabachão. Deus, tu és poderoso. minha Deus, tu alma és anseia santo. Deus, tu és Deus. E não existe outro além de ti. Não existe outro além de ti. poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Só os instrumentos, só os instrumentos, só os instrumentos. Aleluias. Feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos. Vamos mudar nossa oração a partir de agora. Comece a chamar o seu Deus, não apenas de um Deus estranho ou um Deus desconhecido, mas comece a mudar nossa oração para assim: papai. Chama Deus de pai. Chama Deus de pai. Fala: papai, 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 papai. Deus apenas não quer te ver como amigo, mas Deus nessa madrugada te quer como filho que te ama, como filho separado, como filho da diferença, como filho da bênção. Oh, Rabachana, Rabachai. Peça para Deus: Deus, obrigado pelas minhas batalhas. Deus, obrigado pelas minhas lutas. Pai, obrigado porque eu tenho passado. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Deus, perdoa-me, Deus, por às vezes achar que o Senhor não está no controle. Perdoa-nos, Deus. Oh. No trono vinha o Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Diga essa noite: poderoso